A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos e eu estou aqui para dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus no nosso projeto Leitura Bíblica Diária. Nós estamos estudando o livro de Jó, é o primeiro livro poético da Bíblia. Semana passada, nós fomos até ao versículo de número 5. E nós agora vamos continuar toda esta semana partindo aqui do versículo de número 6. Eu quero agradecer ao pastor Gedeon Júnior pelo convite, à pastora Loide Ramos pela confiança e quero agradecer a todos os amados irmãos que têm acompanhado o nosso projeto, ouvindo os estudos diariamente. Então, mais uma semana Deus nos permite para que tenhamos esses estudos, então vamos para a palavra de Deus. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 11. Vou ler do 1 para nós recapitularmos a leitura e o texto. O texto está aí aparecendo na sua tela, então acompanhe comigo a leitura no nome de Jesus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dia de seus banquetes, enviava Jó e o santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura, pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme a Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Queridos, imagine uma pessoa tendo uma vida maravilhosa, cheia de bens, riquíssima, com uma família grande, abastada, com muita fartura, e simplesmente depois de um diálogo, a sua vida é destruída. Perde-se todos os filhos, perde todos os bens, perde a esposa, perde a saúde, perde a paz, perde a tranquilidade e vive uma vida de miséria ao ponto de viver no final, no canto da cidade, no local de sujeira, um local de podridão, porque a sua pele estava podre, que o seu corpo estava cheirando mal, unhas caindo, cabelos caindo e uma enfermidade terrível. Imagine uma pessoa passar por isso. Estamos falando de Jó. Todo mundo sabe que eu estou falando de Jó. Depois desse diálogo aqui, a vida de Jó só vai ser mudada no final do livro. No final do livro é que Deus vai mudar a vida de Jó. Mas nesse período,
do capítulo 1 até o capítulo 37, que Deus começa a responder a Jó no capítulo 38. Até o capítulo 37 foi uma confusão na mente de Jó. Agora, o estudo de hoje, e se você perdeu os estudos anteriores, basta entrar no nosso canal do YouTube, IEPBC Brasil, e lá na playlist Livro de Jó, e você vai encontrar todos os estudos aqui do versículo 1 ao versículo 5. Tem 5 livros lá, tem 5 estudos lá. E aí você pode ouvir e ser abençoado. Olha só, o versículo 6 diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Primeiro ponto é que nós não sabemos onde foi esta assembleia. Nós não sabemos onde foi esta reunião. E vindo um dia, não sabe-se o dia, não sabe-se a hora, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E aí fica aquela grande pergunta: onde foi esta reunião? Foi no céu? Ou foi na terra? Ou foi nos ares? Se foi no céu, mas o Satanás não foi expulso do céu. Nós vimos nos estudos da semana passada. Ele foi expulso do céu. Ele era Lúcifer. Ele era o querubim ungido. Mas a arrogância entrou no coração dele e ele foi expulso do céu. Se ele foi expulso do céu, ele poderia voltar ao céu? Ele poderia voltar ao céu? Foi permitido que ele entrasse no céu? Foi na terra esse encontro? 3 linhas de pensamentos sobre esse texto. Uns acreditam que foi no céu. Outros acreditam que foi na terra. Outros acreditam que foi nos ares. Então vamos para a linha de interpretação de cada um deles. Primeiro, que o trono de Deus, ele pode ser no céu e também pode ser na terra. Se nós pegarmos 1 Reis, capítulo 22, versículo 19, depois que Micaías é levantado por Deus para poder falar ali naquele encontro de Josafá e Acabe, isso também está registrado em 1 Crônicas, capítulo 20. Micaías, depois de confrontado ali por Acabe, ele fala o seguinte: Então disse ele, ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. Então, o trono de Deus, ele pode ser no céu. Tem referências bíblicas que falam que é no céu. Mas também há textos bíblicos que falam que é na terra. Isaías é escolhido e consagrado para ser profeta. E Isaías capítulo 6, versículo 1, ele fala assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E aí tem intérpretes que dizem que esse templo é na terra. Então há intérpretes que dizem que esse templo aqui é na terra. Então tem o templo de Deus no céu e tem o templo de Deus na terra, segundo alguns intérpretes. Então tem 2 linhas de pensamento, 2. A primeira linha de pensamento fala o seguinte: o texto de Jó não diz que Satanás estava no céu perante o Senhor. Aí eu também concordo. O texto não diz que Satanás estava no céu perante o Senhor. Não tem isso na Bíblia. O texto de Jó não deixa claro onde foi. Não tem a palavra céu nesse texto.
Então Satanás encontrou a Deus no céu. Não tem a palavra céu no texto. Não sabemos onde foi esse encontro. Então olha só. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó, capítulo 1, versículo 6. Então, a primeira linha de pensamento crê da seguinte forma. Eles entendem que filhos de Deus no texto se refere a seres celestiais, possivelmente anjos, já que somente homens e anjos são chamados assim, filhos de Deus. Fica claro que não tem como ser homens. Não tem como ser homens nesse texto. Então nos resta compreender que são possivelmente anjos que fazem a vontade do Senhor e prestam contas ao soberano. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então aqui não foram os filhos de Deus homens, foram filhos de Deus anjos. Quando o texto diz que vieram apresentar-se perante o Senhor, podemos compreender que existem reuniões, prestação de contas, contato entre os seres que servem a Deus e o próprio Deus. Mas o texto aqui de Jó não dá maiores detalhes sobre isso. E aí o que acontece? Muitos olham para esse texto e já pressupõem que o diabo se apresenta a Deus no céu, onde geralmente é mencionado que está o trono de Deus, conforme está em Apocalipse, capítulo 4, versículo 2 e 3. Aí muitos dizem, alguns intérpretes afirmam, que nem sempre o trono de Deus é citado no céu. Aí vem um texto de Isaías que eu acabei de ler. Enchendo o templo a terra e não o céu. No ano em que o Senhor assentar sobre o alto sublime trono, a sua veste enchia o templo, e aí o templo estava na terra. Então vamos lá. A primeira entende que sim, que os filhos de Deus e o diabo entre eles se apresentaram no céu. Esse encontro foi no céu. Quem entende assim, pensa que temos aqui uma exceção de Deus, permitindo a presença do diabo ali, por alguns momentos, para que fosse humilhado com a vitória que Jó teria. Então Deus abriu uma exceção, o diabo estava por rodear a terra, e Deus então abre uma exceção e fala assim, vamos deixar Satanás entrar aqui de novo para que eu possa humilhá-lo e ele possa ver que eu vou dar vitória ao meu servo Jó. Então, quem pensa assim, fala que ele foi ao céu. Todo o diálogo travado entre Deus e Satanás demonstra que Deus tinha um plano para aplicar. Daí a presença do diabo em um lugar que não teria ele permissão de ficar. Portanto, era uma presença passageira. O diabo é acusador, mas não pode agir sem que Deus assim o permita. Então, nós temos essa primeira linha de raciocínio, que esse encontro foi no céu, embora o texto de Jó não nos diga onde foi. Não há no texto de Jó dizendo foi no céu, foi nos ares, foi na terra. Então a primeira linha de pensamento é essa, que Deus abriu uma exceção por alguns minutos, por alguns segundos, minutos, por alguns minutos, e aí o diabo foi lá e Deus falou, de onde vem? De rodear a terra e passear por ela. Tranquilo, tem visto meu servo Jó, homem íntegro, reto, justo, temente a Deus e que se desvia do mal. E aí Deus, então, em dois momentos, porque tem esse primeiro encontro, vai ter um segundo encontro, e isso foi permitido o diabo entrar no céu novamente. Depois não há mais nenhuma referência ao diabo no livro de Jó. Já na segunda linha de pensamento, na segunda linha de interpretação, temos o pensamento de que o diabo nunca poderia ter permissão de adentrar o céu, de estar adiante do Senhor ali. Pois tal ser, sujo como estava, como era, ele nunca poderia colocar os seus pés em um local totalmente santo. Por isso pensam que, sendo Deus onipresente, esse encontro poderia ter ocorrido em qualquer outro lugar. Então, poderia ser na terra, porque o templo estava na terra, segundo o texto de Isaías.
Só que o texto de Jó deixa essa questão em aberto. Podemos ver que o diabo é citado como um tipo de intruso, permitido passageiramente entre os filhos de Deus. Ele não pode fazer o que quer, isso nós já vimos. Ele não pode estar onde ele quer, isso nós já vimos. Ele está limitado pelo soberano Deus. Eu até falei que Satanás, segundo Martinho Lutero, é um cachorro na coleira de Deus. Então, até o assunto, ele é puxado por Deus. Não é o diabo que inicia, é Deus. É Deus que fala. E ele vai desaparecer na história de Jó a partir do versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. E nada mais nós vamos ver diabo, Satanás aqui no livro de Jó. Então, não sabemos onde foi esse encontro. Eu não sei onde foi esse encontro. Se foi no céu ou se foi na terra. Quando o diabo foi expulso da sua morada celestial, ele não ficou restrito somente à terra. Porque tem esse encontro aí, de Jó capítulo 1, versículo 6, Jó capítulo 2, versículo 1. Então, ele não ficou restrito somente à terra. Ele tinha condições de estar em outros locais, de forma limitada, porque quem comanda sobre o diabo é o próprio Deus. Quando o Senhor pergunta assim, de onde vem de rodear a terra e passear por ela? Vê também que não foi na terra, pois ao ser perguntado de onde vinha, ele respondeu de rodear a terra e passear por ela. Então, tais concílios ocorreram em algum lugar. Então, tem 3 linhas de raciocínio aqui. A primeira é que foi no céu, a segunda é que foi na terra e a terceira é que foi nos ares. Então, nós temos aqui uma terceira linha de interpretação que fala que não foi nem no céu e nem na terra, foi nos ares. Porque quando Deus pergunta a Satanás, ele fala assim, de rodear a terra e passear por ela. Tais concílios ocorreram em algum lugar do universo, que não a terra e nem no céu. E o objetivo do diabo era o quê? Desafiar a Deus. Ele foi ali para desafiar a Deus. E aí o que acontece? O falso acusador procura fazer-nos crer que Deus é um dominador arbitrário e egoísta, que ao dialogar com Deus, procurava mostrar perante o universo que Deus era injusto em abençoar a Jó e que este não servia ao Senhor por amor, mas porque era beneficiado pelo Eterno. Aí ele fala, estende a tua mão e toca-lhe em tudo o que ele tem e verás se não blasfema de ti na tua face. E aí, sabendo da intenção de Satanás, Deus responde, eis que tudo quanto tem está em teu poder, somente contra ele não estendes a mão, e Satanás saiu da presença do Senhor. E aí nós vimos que a fidelidade de Jó mostrou-se tão forte que Satanás não teve mais como argumentar com Deus. E aí, a Bíblia diz em 1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então o que percebemos aí? Constantemente, o inimigo tenta desviar-nos dos caminhos de Deus, mas a proteção vinda do céu não lhe permite ter domínio sobre nossa razão. A menos que permitamos, assim como Satanás foi derrotado no passado, o será no futuro. Logo ele pagará por todo o sofrimento que tem causado. E o Deus da paz, diz Romanos 16:20, e o Deus da paz em breve esmagará dos vossos pés a Satanás. E a graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Nossa segurança contra as investidas do inimigo está em permanecermos ao lado do Senhor. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. João 15:4. Então, queridos, olha só, foi no céu esse encontro? Foi na terra esse encontro? Foi nos ares esse encontro? Quem está com a razão? Qual é a linha de interpretação está correta? A linha de interpretação que diz que foi no céu, se você está com essa linha de pensamento, não há problema nenhum, porque a Bíblia não diz onde foi. Se você está com a linha de pensamento que esse encontro foi na terra, não há problema nenhum,
porque a Bíblia não diz onde foi. E se você está com a linha de pensamento que esse encontro foi nos ares, também não há problema nenhum, porque a Bíblia não diz onde foi. Então, onde foi? O que nós temos que saber é o seguinte: não importa onde tenha sido isso, não importa onde tenha sido esse encontro, importa o seguinte, quem estava na condução de todas as coisas era Deus. Não era o diabo ali em nenhum momento. Quem estava no comando de todas as coisas era Deus. E eu quero terminar com a conclusão que está aqui na revista número 27 do livro de Jó. Eu sei que meu Redentor vive. Na página 28, a conclusão diz assim: a Bíblia fala de outras reuniões celestiais, onde Deus e os anjos planejam suas atividades na terra, e onde os anjos também trabalham. Por ser o Criador de todos os anjos, tanto os que servem quanto os que se rebelaram, Deus tem completo poder e autoridade sobre eles. Desta conversa, aprendemos algo importante sobre Satanás. Ele é responsável perante Deus. Todos os seres angelicais, bons ou maus, são compelidos a apresentar-se diante de Deus. Deus sabia que Satanás planejava atacar Jó. Satanás pode estar em apenas um local de cada vez. Seus demônios o auxiliam em seu trabalho, mas como ser criado, ele é limitado. Satanás não pode ler a nossa mente ou prever o futuro. Se pudesse, ele saberia que Jó não cederia à pressão. Porque Satanás nada pode fazer sem a permissão de Deus. O povo de Deus pode vencer seus ataques através do poder divino. Deus coloca limites para os atos de Satanás. A resposta de Satanás à pergunta de Deus mostra-nos que Satanás é real e ativo na terra. Ciente desse fato, devemos permanecer próximo àquele que é maior que Satanás, o próprio Deus. E aí, o que temos que fazer? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. E eu termino esse estudo dizendo o seguinte: não brinque com ele, não o teste, não o invoque. Apenas esteja ao lado de Deus e repreenda em nome de Jesus. Amém? Então terminamos aqui esse estudo. Que Deus possa te abençoar grandemente nessa segunda-feira e que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Um forte abraço e até amanhã, se Deus assim permitir, em nome de Jesus. Amém.